O professor de filosofia de ensino médio, ele chega, não todo, né, mas é comum, eu conheço essa trupe. Primeira aula, ele chega para o aluno e diz, olha, não existe verdade, como se estivesse dizendo uma coisa maravilhosa. Se eu estivesse lá, eu levantaria e falaria, professor, essa frase, não existe verdade, é verdadeira ou falsa? Porque se ela for verdadeira... A verdade existe. Então, isso que o senhor está dizendo é falso, porque não existe verdade. E se ela for falsa, então existe a verdade. Então, é assim, aquela ideia de que eu posso dizer, eu posso ser qualquer coisa. E a gente chega nas aberrações, por exemplo, jurídicas. Sabe? O Supremo Tribunal que acha que pode decretar qualquer coisa e aquilo passa a ser uma coisa absolutamente inconstitucional, passa a ser constitucional porque alguém falou que é, ou as pessoas estão concordando que é, ou tem vários juristas com o olho fechado dizendo que não é. Então as pessoas vão construindo uma realidade artificial completamente disparatada da própria realidade. Você acha que elas acreditam naquilo ou... Elas Olha, têm a noção de... Tem gente que acredita. Tem gente que acredita. Essa é a loucura. Eu até vou citar um filósofo, um cara da cultura, mais um escritor, mas também filósofo inglês chamado Chesterton. Ele diz assim, esse é o problema da razão. Então, o louco não é aquele que perdeu a razão. O louco perdeu tudo, menos a razão. Então, essas pessoas acham que criando o que eles dizem que é racional é basicamente jogos de linguagem. São jogos de linguagem que não têm relação com a realidade. E aí você fala, acredita naquilo, fica repetindo isso, faz com que a cultura seja assim, ensina isso, as pessoas começam a repetir. E aí esse é o problema da doutrinação, por exemplo, como você está diante de jovens. Eu estou numa sala de aula, cheio de jovens. Eles não têm noção dessas coisas que eu estou falando, eles não têm noção desses fundamentos. Então, aquilo que eu falar, ainda mais se eu for incisivo, se eu for um professor cativante ou qualquer coisa assim, eles vão assumir como verdadeiro. O professor falou, e aí aquela bolha que aquele professor falou. Sabe, tem gente hoje adulta, entendeu? Inteligente, em várias outras áreas, mas ainda tem aquela bolha daquele professor falou. Por exemplo, e aí, se a gente pegar aquilo que você aprendeu em história, eu aprendi na aula de história que a Inquisição matou milhares de bruxos. Mas aonde? Eu nunca vi isso. A Inquisição evitou a morte de milhares de bruxas, ou milhares de pessoas tidas como bruxas. Muita gente foi queimada nos países onde não havia Inquisição. A Inquisição chegava exatamente para colocar ordem, e quando abriram os arquivos da Inquisição, na Espanha, em 300 anos de Inquisição, houve 50 condenações à morte, casos extremos, em 300 anos. O governo condenava isso à morte por mês, praticamente, né, no direito comum. Então, foram os tribunais da Inquisição que fizeram o nosso direito evoluir para ter hoje princípios como ampla defesa, devido processo legal e presunção de inocência. Quem colocou isso no direito contemporâneo foi o Tribunal da Inquisição. Mas todo mundo aprendeu o contrário. Porque aprendeu uma fake news, alguém falou, alguém viu, isso foi essa fake news foi criada já na Idade Moderna, e as pessoas vão repetindo isso, e, não, você é católico, como assim a igreja da Inquisição? O que você sabe sobre a Inquisição, querido? Se você pegar essas pessoas, até pessoas doutas que falam de Inquisição, eu gostaria de... Pega uma folha de papel ao maço e escreve tudo o que você sabe sobre a Inquisição. Vamos ver se dá 20 linhas. Não sabe, ninguém sabe nada sobre a Inquisição. É falso. Aí, só que se você fica repetindo isso o tempo todo na cabeça dos jovens, eles não têm outra fonte de informação. E tem pouca gente fazendo o contrário, entendeu? Aliás, esse é um grande desafio. Perto da quantidade que está fazendo. É um grande desafio de esclarecimento hoje, porque a cultura, inclusive escolar, principalmente escolar e universitária também, virou uma fonte de desinformação absurda. Ideologia é uma coisa medonha. E assim, só que isso fere o bom senso. Tem uma hora, você pegar a sociedade contemporânea hoje, você vê que as pessoas estão enjoadas disso aí. As pessoas não têm mais paciência para essas coisas. Então, às vezes os alunos na sala de aula, os alunos vêm falar comigo, mas o cara está falando, meu filho, fazer o quê?
é que isso não cola mais, porque hoje a gente tem muita fonte de informação, a gente tem internet. Então você pode abrir, que na minha época, meu Deus, se eu sou velho, a gente só tinha o professor e aquele livro básico, coisa assim, que tinha na biblioteca. Hoje você tem o mundo inteiro aqui no celular. Sim. Então, se eu tenho dúvida sobre qualquer assunto, eu clico aqui, Inquisição. Eu vou abrir vídeos e vou abrir coisa, e aí você vai ver que tem informação desencontrada. Se eu quiser pesquisar mesmo, eu vou ver informações corretas que nunca foram ensinadas. Mas por que ninguém nunca ensinou isso? Porque se ensinaram sempre o contrário. Então, esse é o tipo de coisa que vai fomentando na cabeça, inclusive o ateísmo, entendeu? Porque o ateísmo é cômodo. Sabe por que as pessoas gostam de ser ateias? No fundo, é preguiça. Porque, assim, se ateísmo, aí eu faço o que eu quiser. Então, eu não preciso seguir lei. Eu não preciso ser virtuoso. Eu posso ser preguiçoso, eu posso ser desleixado. Eu posso ser sexualmente depravado. Aí isso não é mal, porque Deus não existe, então a gente se resolve. É uma preguiça, na verdade é uma preguiça moral. Acho que o ateísmo é uma espécie de preguiça moral. Porque se eu assumir que Deus existe, e se eu assumir que tem certas coisas que são universalmente válidas e que não dependem de mim, aí eu me comprometo, eu tenho que me comprometer a viver de acordo com aquilo. E isso as pessoas não querem. Então, se você fala para o jovem, Deus não existe, você pode fazer o que quiser, você vai virar o herói da juventude, entendeu? É isso que a galera quer. As pessoas querem ficar livres para fazer o que elas quiserem. E Deus é essa coisa esquisita que parece que fica atrapalhando você fazer o que você quiser. Como se fazer o que você quiser fosse alguma coisa inteligente? Porque você vai fazer uma altura de coisa desastrosa? Porque você não tem orientação? Você acha que você é a fonte do ser? Você é a fonte da sabedoria? E aí as pessoas estão... Veja aí, as pessoas... Uma montoeira de pessoas está vivendo em beco sem saída, em vício, em vida complicada, de todo tipo.